Aba 6. 29 de outubro de 2018. Aba, no coração do coração de cada um, está presente novamente. Amados, continuaremos as perguntas, os testemunhos, as trocas. Voz. Eu tenho uma pergunta escrita. Foi dito há alguns meses por Abba Obdi, mas de uma forma muito alusiva, que a luz era tão preponderante agora que nossos corpos não eram mais impactados pelos venenos presentes em nossa vida. Você pode confirmar isso? Obrigado. Amado, isto é verdadeiro e verdadeiro desde o momento em que a alegria cobre todas as tramas deste corpo de carne. Naturalmente, você não está ciente de que muitos irmãos e irmãs ainda sofrem com esses diferentes venenos. Isso se tornaria uma verdade inevitável, que já é vivida por muitos de vocês. No entanto, há venenos certamente mais violentos do que outros, que devem ser evitados, a fim de não preceder a chamada. Dizer agora que tudo o que é prejudicial para este corpo de carne não está mais ativo, não está certo. São as repercussões na consciência em si que não são mais relevantes. E hoje, vocês observam entre si, como explicado em nossa entrevista anterior, inúmeros irmãos que, além do sofrimento, ainda vivem esta paz e alegria. Mesmo assim, você tem a demonstração do que está acontecendo agora, isso foi anunciado há alguns meses, da realidade do processo. Consciência, luz, ser e não ser assumem a preponderância do corpo da carne e a consciência da pessoa. Isso é verdade. E isso, naturalmente, leva a uma série de mudanças, seja no nível fisiológico, energético, metabólico, enfim, em todos os níveis da vida pessoal que você conduz. Este efeito não é um efeito que você poderia nomear de substituição, ou quelação, tratamento com composto químico, ou eliminação pelas emunctórias, funções anatômicas usadas para o descarte de resíduos, mas mais uma camada extra adicionada sobre o efêmero, para proteger de alguma forma a consciência do efêmero, de todos os ataques relacionados ao efêmero. Isso inegavelmente participa da instalação da alegria ou da paz e também inevitavelmente levará à beatitude. A alegria tomando todo o espaço, todo o tempo, toda a consciência, você não está mais na discriminação do que é bom ou ruim para você. O que não significa que você tenha a capacidade de digerir e tolerar ou suportar venenos. Significa simplesmente que eles não têm ação direta em sua consciência. Significa também que todas as estratégias, conscientes ou inconscientes, estão relacionadas com os véus, e relacionadas com a predação que surge desde o início do que chamamos de era industrial, e que foi reforçada à medida que quando das gerações, já não tem o mesmo impacto na consciência. Assim, tudo que foi consciente ou inconscientemente destinado a frear o desdobramento do amor, é assim neutralizado pelo próprio amor. Isso não significa que seu corpo se tornou insensível ao veneno, mas que a consciência do corpo excedeu o efeito desses venenos. Aqui está a verdadeira explicação, a verdadeira fisiologia ou alquimia da interação entre o seu corpo efêmero, o corpo da eternidade, e a inteligência da luz. Silêncio. Amado, podemos continuar. Voz. Estamos à espera das perguntas orais. Ou depoimentos. Voz. Há uma pergunta. Participante. Amado Abba, como podemos suportar o sofrimento presente na Terra com animais, seres humanos, que sofrem de maneira intolerável por alguns? E estar em alegria, é suficiente para suportar isso e atravessar aquele coração leve? Porque quando ouvimos testemunhos de todo o mundo, de pessoas que sofrem de uma forma real, mas é horrível o que acontece, por exemplo, para crianças, eu não direi mais. Estar na alegria, isto é suficiente ou queremos agir e realmente fazer as coisas? Amado, a ação seria apenas reação e, sem dúvida, levaria à reativação da dualidade, seja em você ou nas circunstâncias.
não vai na direção da luz. Por outro lado, lembro-lhe que, mesmo ao nível da pessoa, sem sequer mencionar os acontecimentos e a transformação atual, existe nas profundezas do homem algo que faz com que, seja qual for o sofrimento, acabará por ser um efeito de resiliência. Este efeito de resiliência significa simplesmente que quanto mais você desce, mais você pode voltar. Tem sido dito muitas vezes, mesmo que não seja inteiramente acessível a você, exceto através da experiência de beatitude, que tudo está estritamente em seu lugar. Posso até dizer que este sofrimento, seja qual for o seu lado intolerável, expresso por exemplo, para as crianças, ou mesmo as condições da vida simples neste mundo, que se tornam em muitos países cada vez mais problemáticos, para não dizer mais, é também um agente que serve à luz. Irmãos e irmãs que sofrem deste tipo de sofrimento, seja qual for o aspecto intolerável, admito, é real para a pessoa e muito concreto, nada pesa diante da leveza da beatitude. A melhor solução e a melhor proatividade é desenvolver em você a beatitude. É assim que você servirá a essas crianças, por ressonância, sem conhecê-las, mostrando-lhes a verdade da alegria. Elas não precisam ver você, elas não precisam de suas palavras, elas só precisam do que você é. Existe um antídoto real, se eu posso dizer, e não em uma reação, como ocorrerá dentro da humanidade, em resposta ao aprisionamento, predação, mentiras e farsa. Posso assegurar-lhe que, sejam quais forem as aparências, e você verá isso através da sua alegria. Obviamente muitos irmãos e irmãs, muitos entre os animais, vivem um sofrimento intolerável. Mas em todo sofrimento existe uma consciência. A consciência do sofrimento animal que é real, pelos modos de educação e abate presentes na humanidade. Tudo isso, você tem duas maneiras de considerá-lo, eu diria três. Ou não diz respeito a você, o que se tornará cada vez mais difícil, dado o desaparecimento dos véus e a capacidade de cada um sentir qualquer outro, que seja humano, animal, vegetal ou mineral. A alquimia está acontecendo aqui, não em reação ou ação, seja ela qual for. Está localizada dentro. E eu lhes recordo que aqui também é a inteligência da luz que iluminou esse sofrimento, nos animais, nas crianças, nas pessoas humanas como um todo, em toda a Terra, se você preferir. Mas sempre foi dito que quanto mais sofrimento e o caos crescem, mais alegria estará presente. Isso é exatamente o que você está vivendo. E quem vive com intensidade, com toda a sinceridade, não precisa se preocupar. Obviamente este sofrimento é visível, não é proibido simpatizar, não é proibido obviamente ajudar. Mas a ajuda que é dada, é fornecida pela inteligência da luz e pela sua presença, é muito mais intensa e muito mais eficiente do que uma ação direta de qualquer espécie neste mundo. Portanto, há de fato de levar em conta esse sofrimento, porque é real, e porque, como você diz, mesmo aqueles que não o viram antes, redescobrem hoje esse sofrimento animal, o sofrimento e a predação exercida contra as crianças, contra grupos humanos, não importa. Não importa, porque a solução é realmente o amor. O amor nunca luta. O amor irradia. O amor brilha. Ele ecoa, ilumina, transcende, transmuta, até o maior dos sofrimentos. Então você nunca será mais útil do que ser você mesmo, não dentro do personagem, mas através do caráter, neste coração de coração, nesta evidência, nesta alegria, neste amor inefável que começa a emanar de cada um de vocês. A solução está aí, com a iluminação certamente que se tornará cada vez mais violenta nas circunstâncias da Terra. Mas é justamente esta iluminação de sofrimento que permite a famosa resiliência, e que na verdade permite sua resolução. E isto, com uma eficiência que será, e que já é muito mais intensa do que o sofrimento da revelação, ou o sofrimento em si mesmo de quem a vive. Silêncio.
A real iluminação da verdade, e isto foi dito, a verdade destruirá este mundo, porque este mundo não é verdadeiro. O amor é verdadeiro, a vida é verdadeira, mas não a articulação das sociedades, não aquelas que você chama de quem dirige ou controla, ou pensa direcionar e controlar, a humanidade em direção a algo que não corresponde à paz e amor. Não há solução de continuidade dentro da ilusão. O que você não vê por agora, vai ser esclarecido muito rapidamente daqui em diante, concerne precisamente a tudo que está relacionado ao sofrimento e alegria, ao seu oposto. Então, é claro, a compaixão em si e o sentimento desse sofrimento, e a exibição desse sofrimento, que não é outro senão a iluminação da luz, podem, na verdade, levá-lo a reações. Você vê isso em inúmeros países no momento, onde muitas mudanças, no mesmo nível do que vocês chamam de governos, estão sendo feitas, não pelos próprios governos, mas pela consciência que ocorre dentro da população. Essa consciência pode, na verdade, conduzir coletivamente a decisões que podem parecer à primeira vista imprudentes, guiadas pela raiva, guiadas pela necessidade da verdade, pela sede de restaurar a harmonia, mas isso nunca funcionará. A única coisa que vai funcionar é a beatitude de quem você é. A princípio, a iluminação toma parte na violência do sofrimento, porque tudo deve ser revelado a você, porque a verdade deve aparecer na íntegra, sem máscara e sem maquiagem. Esse período, às vezes penoso para alguns de vocês, como eu disse, será coberto de alegria, que transcenderá todos esses sofrimentos, e lhe mostrará os mecanismos íntimos, além das aparências e além das emoções, e ao mesmo tempo, além das reações, do que acontece através do que é iluminado, e que pode dar aquele sentimento de resiliência imediata pela revelação e aceitação do que é verdade, no que aconteceu nesta terra. Tudo isso contribui para a liberação da história, não através da reação, mas sim através da revelação. É esta revelação que permite o mecanismo, não da violência, mas da iluminação. E é a própria iluminação que dissolve a realidade desses sofrimentos. Todos os demais, é claro, participam da mesma maneira nesta transcendência da humanidade. Mas é muito mais certo que um irmão ou irmã que simplesmente permaneça nesta paz, que veja todos esses sofrimentos e os absorva em seu coração, se eu puder dizer, realmente os dissolva. O que é realizado em espírito e verdade, é realizado quase instantaneamente nesta terra. Não há mais demora, não há mais tempo, tudo é imediato, tudo é espontâneo. Quanto mais você permanecer nesta beatitude, além de toda a vontade, mais você encontrará a iluminação violenta, mesmo para você, e você expressou isso perfeitamente em seus testemunhos anteriores, mas também no mundo. O ser humano nunca foi tão unido, nunca foi tão nu como no sofrimento. O sofrimento não é necessário, mas infelizmente corresponde à realidade deste mundo. O amor é o bálsamo, o amor é a única terapia, não há outro. Todo o resto são apenas reações que estão obviamente ligadas à empatia e à compaixão, mas que não permitem, infelizmente, suprimir totalmente esse sofrimento, enquanto o amor pode, sem qualquer dificuldade. E esses seres, apesar de seus sofrimentos e dos terríveis sofrimentos sofridos pela pessoa, estão talvez mais preparados para o amor, do que aquele que vive sua vida com calma e não cuida de nada. Não há ninguém para julgar, lembre-se. Tudo está em seu devido lugar. Mesmo em uma desgraça aparente, não se deixar levar pela emoção, não deixe que seja levado com a necessidade de ajudar, à exceção de ser si mesmo, porque é assim que você pode servir melhor, que é como você é verdadeiro. E eu disse isso antes. Absolutamente nada pode se opor à verdade, beatitude, beatitude e amor. O sorriso é a arma mais convincente e eficiente na dor, a sua como a do outro. Não é sobre o sorriso de escárnio, não é sobre zombaria, é mais sobre a transcendência do sofrimento. O sofrimento está esmagando você, seja qual for o nível. Isso te atrasa, isso te congela.
tem muitas repercussões no funcionamento da pessoa. Todos nós sabemos disso, todos nós vivemos, sem exceção. Seja qual for nossa fluência espiritual ou nossa facilidade material, o sofrimento tem sido onipresente. Hoje você tem a possibilidade, real e concreta, pela alegria, pela beatitude, apenas pela paz, pela tranquilidade, pela maneira da infância, a ter uma participação, mesmo terapêutica, em geral, muito mais eficiente do que qualquer ação, mesmo a mais justificada. Isso não significa que nada deva ser feito. Estar no amor, repito, é a melhor ação possível, porque não é guiada pela necessidade de restaurar qualquer coisa, porque não é guiada pela compaixão e necessidade para corrigir os erros, mas por um senso de serviço, para a verdade e não para a pessoa. A pessoa aproveita, é claro, e esta é também a melhor maneira para que a pessoa, que é objeto de seu amor, para viver e encontrar a sua resistência, apesar da situação e, paradoxalmente, também graças a ela, mesmo se é difícil ouvir, a verdade do ser e a verdade do amor. Silêncio. A dificuldade neste período, e você a vê em todos os lugares ao seu redor, como em casa, será permanecer em silêncio diante da revelação de tudo o que é falso. Esta revelação é indispensável porque libertará você. Não deve lhe causar raiva, não deve levá-lo em qualquer coisa diferente do que viver a beatitude, porque lá é a melhor ação, que não é uma reação, e que implica portanto a sedação do sofrimento, não no nível de um indivíduo desta vez, mas em todo o coletivo humano. Há também cada vez mais, a descobrir que, logo que um irmão ou irmã está a organizar um evento, chame como quiser, de amor, alegria, sem palavras, um agrupamento, uma ideia, um banho de amor perpétuo, um trabalho terapêutico, seja o que for, é apenas um álibi de fato para uni-lo na mesma ressonância. E esta ressonância, quando vocês estão juntos em nome da matriz de Cristo, então a cura está aí. Os milagres que alguns fizeram, ou mais próximo de nós, o mestre Felipe de Lyon, e, claro, os grandes místicos, que sucederam na história, hoje você está na porta, todos sem exceção, de conseguir a mesma coisa em você, já, é claro, mas também para qualquer outro. Lembre-se. Neste mundo em desintegração, você não é nem a pessoa, e nem o que você acredita ser. A certeza que virá além da eternidade e da beatitude, é que você também é a inteligência da luz em ação, pelo amor, neste mundo, não por qualquer intenção, mas simplesmente pela sua acolhida, ou seu olhar que atravessa o intolerável, não ignorar, para não se desviar, mas precisamente pela luz que está em seu coração, não por sua vontade, que trará um espaço de resolução para todos esses sofrimentos, sejam eles quais forem de qualquer natureza, desta vez no nível coletivo. É por isso que a epidemia de alegria e de amor, como você pode ver em todos os lugares, tomando mais e mais irmãos e irmãs, em todo o planeta, sem razão, sem justificação, sem trabalho. Pergunte ao redor e você verá que neste caos, mais e mais visível, que são mais propensos a viver a verdade do amor, alegria, paz, e logo, beatitude. Silêncio. Mais uma vez, mesmo para isso, não é a questão de acreditar em alguém, mas é a questão de vê-lo acreditar em si mesmo. Se você tentar, e perceber o que eu digo, os resultados serão ainda mais rápidos. Mas não se esqueça que não é uma questão de enviar uma intenção de sedação do sofrimento, mas sim de acolhê-lo e deixá-lo passar por você. Isto é o que cria a iluminação, nada mais. Isto é o que cria resiliência para o sofredor. E isto é o que liberta você do peso do sofrimento do outro, libertando-o também, não por qualquer vontade, não por qualquer reação, mesmo justificada, repito, mas mais por este estado, o que não é uma aceitação no sentido da renúncia, mas pelo contrário, ao contrário, eu diria uma transmutação do sofrimento em amor,
Silêncio. Eu não vou entrar em detalhes da fisiologia do ser humano, mas, isso foi demonstrado de muitas maneiras. A resiliência é agora espontânea. É claro que, até agora, todos pensávamos que a resiliência estava reservada para certos seres. E através da presença do amor e da liberação e da ascensão da Terra, a resiliência está inscrita no coração de cada um, da mesma forma que a beatitude. Aqui também, ambos são apresentados a você de uma maneira cada vez mais clara. Cabe a você ver, e a você tentar. O que eu digo é imparável porque tenho certeza do resultado. Silêncio. Você não está aqui na aceitação do sofrimento de qualquer tipo, seu ou de qualquer outro, mas você está na verdade pela iluminação da luz e pela inteligência da luz, na resiliência do sofrimento, seu como de qualquer outro. Aqui, também, é claro, cada um seguindo os últimos prazos finais, que são os seus, permite que cada dia observe essa ação. A alegria crescerá, você a verá em toda parte, mas também verá uma forma, não de acentuação do sofrimento, mas de consciência do sofrimento, que sempre existiu, apenas estava escondido de você. E a iluminação de uma luz apontada, ou oblíqua, não permitia ver as coisas diretamente. Talvez você suspeitasse deles. Talvez você tenha ouvido falar sobre isso. Hoje esse sofrimento irrompe na cabeça da humanidade, real e concretamente, e é inevitável também. Mas reagir, eu diria, de acordo com as novas normas, estas novas normas que são as normas do amor, da paz, da gentileza, da humildade e da resiliência. Silêncio. Participante, obrigado. Silêncio. Amado, você quer discutir? Ou isso combina com você? Isso ressoa em você? Ou não? Participante. Bem, eu diria sim, basicamente. Na forma de às vezes, eu quero, na verdade, de reagir com violência para minar aquelas pessoas que fazem mal. Mas é certo que está na reação. A reação nem sempre é iluminada. Lembre-se de que até o torturador de uma criança é apenas outra parte de você. Pode ser difícil ganhar dinheiro, aceitar e, no entanto, se tudo é como você quer que seja de outra forma, você só reagiria à sua própria violência, porque a violência que afeta a você, mais uma vez, mesmo que seja totalmente justificada, se isso o toca, é que ela encontra eco em você. Isto não significa naqueles que não têm eco, estejam na ausência de coração, muito pelo contrário, nada evoca neles, especialmente neste estado de alegria. Então, a alegria cuida de tudo realmente, assim como a inteligência da luz cuida de tudo. Tudo é automático e espontâneo. Adote isso e confira. Silêncio. A violência não resolve nada, mesmo que seja justificada. Ela mantém o jogo da cena teatral. A violência mantém ação e reação e cristaliza. Apenas o amor declina. E repito, a eficiência e a eficácia do que você é, na junção do ser e não ser, serão milhões de vezes mais eficazes do que a reação através da violência. Silêncio. Tudo que parece insuportável para você hoje será atravessado da mesma forma. E muito em breve, então, você descobrirá que o que você é, na junção do ser e do não ser, age real e concretamente. Naturalmente, nesta fase particular, desde o fim da anomalia primária, isto é, desde 16 de junho, você tem exatamente um número de meses, um número de dias.
Você está hoje em 135 dias. O que significa que você iluminou o palco de uma maneira magistral. Acende-se em sua vida, ilumina-se na tela do mundo, e é a iluminação, pela luz, que supera tudo isso, e não sua reação. Se inúmeros de vocês entrassem em reação contra a injustiça, contra a predação, vocês só criariam uma guerra. A guerra não resolve nada, nunca leva a paz, nunca. O que você chama de paz, ou intervalo entre duas guerras, apenas alimenta a próxima guerra, nada mais nada menos. Os predadores nunca buscarão a paz porque não estão em paz. Tudo isso, todas essas tentativas que correspondem à história da humanidade, e falo apenas dos tempos modernos, sempre lhe mostraram: a guerra é permanente. Não é só em declarar guerra entre dois países, é permanente porque na consciência efêmera limitada, não pode haver nada além de guerra. O espaço de descanso e de vida entre duas guerras não é a verdadeira paz. A verdadeira paz não tem nada a ver com este mundo, absolutamente nada. Toda a paz, toda a satisfação deste mundo, e você percebe isso em muitos agora, quaisquer que sejam essas satisfações, que seja o encontro de amor mais fabuloso, que sejam as maiores satisfações de seus desejos, tudo que eles possam ser, não é nada comparado a esta alegria e esta beatitude. Se você vive, você só pode vê-lo e não pode se opor a ele. Silêncio. Amado, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Participante: eu acho que não. E agradeço a sua resposta e sua iluminação. Silêncio. Então passemos para a próxima intervenção. Silêncio. Ninguém quer se expressar. Silêncio. Eu volto então, já que tenho a oportunidade, sobre o que você acabou de expressar em relação ao sofrimento. A iluminação da luz não está apenas revelando as atrocidades, sejam elas quais forem, os sofrimentos sejam eles quais forem, na verdade vai ressoar com isso. O que foi escondido de você, assim que é visto ou assim que você é informado, você entra em ressonância, quer queira ou não. Você primeiro entra em um relacionamento. É por essa razão que a compaixão, a necessidade de revolta, raiva e ação se manifestam. É a iluminação da luz. Então, é claro, neste plano e neste projeto que é realizado diante de seus olhos, você testemunhará reações em todos os lugares. Aqueles que reagem, você não precisa dizer a eles para não reagirem, porque a missão deles está aí, porque é assim que eles encontrarão o amor. Tudo está em seu lugar. Toda a consciência, toda a entidade e toda a situação estão exatamente no lugar certo para viver o que está chegando agora, não importa, seja lá o que você pensa sobre isso, o que quer que você diga. É assim que a ascensão da Terra é finalizada, através da revelação grosseira do comportamento da sociedade, e do comportamento da civilização. E além de qualquer responsabilidade ou causalidade, lembre-se que isso está relacionado apenas ao medo, isso está relacionado apenas à falta de reconhecimento de quem somos. O mais importante, claro, não é reparar as faltas ou erros, mas ir além delas, as nossas como todas as outras, pelo bálsamo do amor, pelo bálsamo da paz e da alegria, que é suficiente por si mesmo. Então, na verdade, como eu disse, inúmeros irmãos e irmãs no planeta, por várias razões, vão se levantar e já estão se levantando. Você está no lugar certo se não reagir, para amortizar o choque que ocorrerá, o que você tem feito há vários anos, e eu diria agora em um nível e intensidade como nenhum outro. E agora, é imediatamente, em você como em todo lugar.
E quando você vê que não há outra solução além do amor, isto é chamado de resiliência também. Em parte, bem, você só pode ser o que você é. Quando você não tem escolha, apenas a liberdade permanece. Uma vez que você tem a escolha, ou acredite que você tem uma escolha, você não pode ser livre. Silêncio. É impossível. A verdadeira liberdade não é negociável. Em última análise, não depende de nenhuma circunstância deste mundo, mas simplesmente de quem você é. E se você é o que você é na verdade, então a relação, a ressonância, com toda a Terra, com todas as consciências, é real, muito real. O número de irmãos e irmãs que vocês são agora, a viver pelo menos a paz, ou a viver a ressurreição, ou a viver esta finalidade da ressurreição pela beatitude, onde quer que estejam no seu tempo, todos sem exceção, você serve com intensidade a luz, serve com intensidade o amor. E devo dizer que foi você quem desencadeou tudo isso. Então não se assuste. E pelo contrário, vá até o fim deste amor e de quem você é, neste mundo, portadores desta mesma chama, dessa mesma paz, deste mesmo amor. Tudo o mais é feito por si mesmo, realmente e de verdade. Nós temos uma voz que se expressa. Voz. Sim, participante. Exatamente, querido Abba, o que eu gostaria de saber, se você puder me responder, seria de nosso interesse nos reunirmos para trabalhar e ajudar. Poderia ser melhor para a humanidade que reuníssemos todos os Abbas, em vez de ficarmos. Amada, é uma reunião, mas não é no agrupamento de pessoas. É a reunião de corações que é mais importante. E, paradoxalmente, o que vocês chamam de telas e o virtual, como foi anunciado, não está mais na matriz binária, mas na matriz crística. E você vive isso diariamente, através das sincronicidades, vendo o que acontece quando você apenas pensa em um irmão ou uma irmã. Quando você ressoa na comunicação, você sabe muito bem que você não precisa ver todo mundo. Então a ideia de reunir e recriar é a outra forma de comunidade. Não há como recriar comunidades de pessoas. Chame esta comunidade de luz, mas a luz está em todo lugar, não precisa da sua presença em carne e osso. A melhor reunião está dentro de você, já que cada um de vocês está no outro. E isto não é uma visão da mente ou uma utopia, mas a estrita verdade. Se todos estão em você, você simplesmente tem que reunir todos em você. E você não precisa se reunir, em determinado momento ou em um lugar, pelo contrário, seja aí também livre. Não haverá mais força se vocês estiverem juntos. Então, é claro, você tem aqui a experiência do que você vive, o que obviamente parece muito mais intenso do que em casa. Mas por quê? Não porque estou aqui, mas porque você está aqui. Você acha que eu teria a mesma intensidade se você não estivesse aqui? Não. Nem você tampouco. Mas esta intensidade que você vive aqui, você a encontrará também, somente pelo pensamento crístico, pela matriz crística. Isto é tão eficaz quanto você é. Não é no agrupamento ou na reunião, é no cenário em ressonância, em colocar em relação e no compartilhamento de seus testemunhos, de suas perguntas, como nós a conduzimos aqui. Mas você não precisa se ver em carne e osso, mesmo que seja sempre mais forte. É a multiplicidade daqueles que estão neste estado, de alegria, beatitude ou paz, que é o mais importante. Tudo começa a partir daí. E você já está reunido pela beatitude, porque tudo é um. Não há melhor reunião do que esta. Silêncio. Participante. Era óbvio. Riso. Participante. Era óbvio. Eu percebi isso fazendo a pergunta.
Claro, pode haver impulsos para se reagrupar, eles podem ser muito fortes, especialmente no momento, porque o compartilhamento é tão importante, porque ficar no uns com os outros não é voyeurismo, e além disso é resolutivo agora. Não é uma demonstração de sofrimento, é precisamente a resiliência do sofrimento. É o desaparecimento daquilo que ainda pode restar em você. E veja, você ou vive aqui porque está aqui, mas aqueles que nos escutam, que nos ouvem ou que nos leem, vivem da mesma maneira. Pergunte a eles, você verá. E isto é novo, mas é a estrita verdade. Você pode ficar quieto em casa, eu nem sequer falo sobre estar estendido ou preparado, e tendo tomado toda a criação em seu coração, ela já está lá. Simplesmente você fará ressonar e, assim, você trará este amor, onde é necessário. Você não precisa de alvos, receptores, porque o amor é semeado pelo seu coração, e se estabelece onde quer e onde deveria, e não onde você quer. A inteligência da luz sempre será muito mais forte que todas as suas medições, do que todas as suas experiências, porque você é a inteligência da luz. Portanto, seja esperto, esteja conectado, seja ressonante, seja verdadeiro. E aproveite os espaços que estão abertos para você, seja aqui ou em outro lugar. Desfrute do compartilhar, compartilhar e conversar sobre o que você está passando, não contar histórias, não reclamar, não ser ajudado, mas ajudar a si mesmo. Não segure nada à sua volta. Tudo que está esperando para sair hoje, não diminua a velocidade. Não estou falando de reação, como fiz anteriormente sobre a questão que foi mencionada pela primeira vez, mas estou falando apenas sobre este amor que você é. Isso será repetido a cada minuto, porque você não pode ser nada além do que amor. Você não pode ser outra coisa senão a vida, mesmo através do sofrimento, seja qual for o seu lado desumano ou intolerável, e a melhor terapia é o amor, e é o que você é. Você descobrirá, além disso, que todo o resto não funcionará mais, somente o amor funcionará. Isto permitirá que você se posicione no mais justo e próximo do coração, na junção do ser e do não ser, na passagem do eterno através do efêmero. Silêncio. Voz. Temos uma pergunta ou um testemunho. Participante. Sim, bem, eu não sei como chamar, mas estou convencido de que é a inteligência da luz que nos trouxe até aqui, com o grupo que temos. Finalmente, é fácil, bem, tudo que aconteceu e isto ainda vai acontecer até o final da semana, bem, é como se tivéssemos um pouco de recarga de nossas baterias para então, sim, estar sozinho de novo, com ainda mais amor, tudo que foi recebido. Então é útil se reagrupar. Nós não podemos dizer que é bom ficar sozinho, etc. Eu acho que se estamos aqui, não é por nada. Isso mesmo. Mas para os demais, será diferente. Não porque há algo diferente que é feito com o Abba, simplesmente porque os tempos são cumpridos. O fim da anomalia primária, novamente, permite tudo isso. Até agora, desde junho e julho, inúmeros irmãos e irmãs que estiveram conosco aqui, sentiram muito bem a diferença entre estar aqui e ao sair daqui. A grande diferença hoje, você notou para aqueles que estavam aqui no mês anterior, eles ainda vivem este estado de beatitude e alegria, mesmo que haja oscilações. Não há mais depreciação, não há mais desaparecimento. Inúmeros irmãos e irmãs que estavam participando realmente, notaram a beatitude pelo fato de estar aqui, e depois o choque ao voltar para casa. Hoje é diferente. O que foi alimentado não precisa mais ser reabastecido, porque o amor é perpétuo, e é um movimento perpétuo, na quietude. Cabe a você, se você tiver a oportunidade de voltar para casa, não é?
para ver risos. Podemos rir de vez em quando. Você será capaz de ver com facilidade que você não vai perder o que aconteceu, não porque você é melhor ou diferente, mas simplesmente porque o ambiente no sentido amplo, não só deste lugar, mas do ambiente que poderíamos chamar de noosfera, o de toda a consciência, das consciências que existem, está mudado, porque a alegria nasce, porque a beatitude aflora, ou é vivida, e que aí, o que chamei ainda há poucos dias, as oscilações que alguns irmãos e irmãs ainda vivem, desaparecerão sozinhas, sem fazer nada, apenas por ser. Naturalmente, você sentirá a diferença. Está relacionado à nossa presença comum e não a mim. São todos os abas que estão reunidos aqui. E você sabe muito bem que quando estamos juntos, até naqueles que estão ausentes, estão presentes de coração, eles lhes dizem, eles testemunham a você de todos os lugares. É a verdade. Então, é claro, existe esse amortecimento, uma espécie de choque ao mudar o ambiente. Mas muito rapidamente, sem latência. Você encontrará exatamente o que está vivendo aqui e agora, sem dificuldade alguma. Silêncio. A reunião é de coração para coração e não de pessoa para pessoa. Especialmente desde que você ainda tem uma pessoa, um personagem que está aí, que mesmo que ele seja suavizado, mesmo que ele seja transparente, ainda tem, até mesmo alguns hábitos normais, que não são para mudar, mas simplesmente da vida. Você tem diferentes características, diferentes temperamentos, e quando você está aqui, na verdade, nós somos substituídos individualmente pelo coletivo ABA, não apenas daqueles que estão aí, mas de todos os outros que nos escutam, nos ouvem ou nos leem. E todos se beneficiam, aqui como em qualquer outro lugar. E precisamente, não haverá mais um fenômeno de dissipação, pelo contrário. Você vai ver isso. Eu te falei sobre novembro, você está quase lá. Mas você logo verá a verdade das minhas palavras, em seu sentido literal. Você permanecerá mais estável do que antes, seja qual for ou qual for seu grau de estabilidade ou força. Isto é uma certeza. Isto não pertence a você como indivíduo, mas é devido ao progresso da luz e ao desvelamento do que você esqueceu. A beatitude do que você é. Silêncio. Neste estado de amor, este estado de alegria, de beatitude, de êxtase ou simplesmente de paz, todos vocês sabem disso, quaisquer que sejam as dúvidas que possam assaltá-lo às vezes, que não há outra verdade. Será cada vez mais imperativo, sem esforço, sem pensar nisso, sem querer, porque é natural. Entre os mais antigos, você foi preparado, seja por vibração, pela história, para enfrentar esses momentos. Seja qual for o seu posicionamento hoje, todos os que seguiram, não eu, mas o que foi dito pelos anciões, as estrelas, os arcanjos, os que viveram as yogas, que viveram todas essas etapas, ou quem chegou recentemente, não faz diferença, porque estamos todos em ressonância, além do relacionamento. Eu sou você como você é eu. Estamos um no outro em totalidade. Como não há nenhum nem o outro, resta apenas a inteligência da luz, resta apenas a beatitude, que é a verdadeira morada. Inúmeros místicos no passado lhe contaram e testemunharam para você. E isso não significa para aqueles de vocês que têm uma certa idade, tendo assistido a certos séries, que você foram transformados. Você pode ter vivido experiências, certamente, mas nunca se estabilizou. O que você vive agora é estável e será mais e mais. Isto só pode crescer, só pode se tornar mais e mais extenso, e continuamente agora. Eu falei há alguns dias, de um número limitado ou um número mínimo para realizar o evento. Parece que no espaço de 2 dias você realizou todo o caminho.
Então você vê a progressão, no espaço de 3 dias, não só aqui, é claro, mas em toda a Terra. Isto é a verdadeira verdade. Silêncio. Simplesmente quanto mais paz, mais alegria ou beatitude, êxtase e beatitude, se manifestarem, mais você vai concordar com isso. É óbvio. Você não tem oportunidade de fazer o contrário. Você só pode aceitar a si mesmo porque você vive. Isto é certo, porque você viveu. Isto não é conceito nem crença. Esta não é uma projeção ligada ao amanhã ou depois de amanhã. Não é o resultado de um esforço, e não é o resultado de uma evolução, é simplesmente a verdade, de tal forma que ela sempre foi, como nunca se moveu. Silêncio. Voz. Há uma pergunta. Participante. E o planeta Terra em relação à inteligência da luz, no nível geobiológico e planetário? Amado, você me pede para explicar uma série de coisas que tinham sido explicadas há 2 anos pelo comandante dos anciões na acumulação de luz, as partículas adamantinas, com uma rede que está conectada de árvore em árvore, da aldeia dos elfos à aldeia dos elfos, tudo isto é muito real. As linhas de predação tinham sido banidas, como disse aquele que tinha apresentado a você, muitos anos atrás. A Terra segue seu processo ascendente, e o fim é a atualização, antes de sua liberdade. Assim, onde quer que você olhe, você só pode ver o que tinha sido explicado, por exemplo, os dragões, especialmente Erelin ou os arcturianos sobre o trabalho na Terra, especialmente de perceber o que vocês chamam de buracos, para aliviar as pressões da Terra, de modo que a expansão da Terra, como foi anunciado aqui há muito tempo pelo comandante, realmente se torna realidade. Mas quem se importa, já que o objetivo não é apenas a ascensão da Terra em sua nova dimensão, mas o fim do mito da criação. Porque assim que você vive esta beatitude, seja agora ou que seja deslocado para o momento do evento, seja ele qual for, você já sabe, para quem vive, o que pode permanecer como desejo e anseio depois disto. O que pode permanecer de necessidade de compreensão, necessidade de formas, mundos ou qualquer coisa. Isto foi perfeitamente expresso por Abba para você, anteriormente, no que fizemos no começo da tarde. Tudo está perfeito, nada está faltando. Tudo está cristalino. E ainda, não existe nem forma, nem mundo. E todos aqueles que vão viver, isto é, toda a humanidade, porque você não pode ser subtraído do que você é, no momento do evento, o que pode permanecer depois, como inclinação de viver algo além da beatitude eterna. Eu desafio qualquer que seja suas tendências hoje, de explorar outros universos ou outras dimensões, de querer qualquer coisa, que não seja de permanecer nessa beatitude, quando ela for duradoura. Então, não se preocupe com isso. Apenas se preocupe, então, é claro que você tem o direito agora de observar o que está acontecendo na Terra. Você tem todo o direito de ver o que está acontecendo no céu. Mas isso também desaparecerá em algum momento. Ah, é claro, e você pode ver aqui como em todos os lugares, você está muito ansioso com o que acontece na Terra, com alguns, não com todos, não porque há uma espécie de voyeurismo nocivo, mas porque acompanha o que você vive. É a mesma coisa. Vá além da aparência de sofrimento ou destruição. Não é um sofrimento, não é uma destruição, é uma resolução. Tudo depende do ponto de vista, você sabe disso. Para a pessoa, é uma destruição. Para aqueles que pensam ir a algum outro lugar e não a ser eles mesmos, é uma ilusão. E para aqueles que vivem a verdade, não pode haver qualquer dúvida ou qualquer pergunta, porque você está em casa, apesar da presença do corpo, apesar da presença de elementos ainda residuais deste mundo, e desta sociedade que você está inserido, mesmo se está liberado. O que mais você quer fazer?
A intensidade dos sinais, você sabe, é completamente proporcional à intensidade do seu amor, com a intensidade de sua alegria e intensidade de beatitude. Existe uma relação formal, eu afirmei para você há 3 dias, e eu estou surpreso, primeiro ao ver que no espaço de 3 dias, você conseguiu isso, muito mais rápido do que o que poderia ter sido pensado, trazendo o evento cada vez mais perto de você, evento que você vive individualmente. O evento é mais que a alegria. É viver a beatitude, ver que você está completo e inteiro nela. E que todo o resto, sem qualquer exceção, acaba de passar, já que até mesmo sua origem estelar está apenas passando. Silêncio. Nada deve limitar você, dentro da consciência como dentro dos mundos. Apenas o ego e a pessoa imaginam uma destruição da criação. Não é uma destruição, nada pode ser destruído, do que é um sonho. Nada pode ser destruído do que é um mito. Simplesmente, mesmo que você ainda não o conheça, e não possa vivê-lo totalmente, alguns de vocês se lembram de algumas de suas vidas, porque esta vida de hoje é um resultado direto de alguns cronogramas que você tomou emprestado. Mas eu lembro a vocês, que vocês pegaram tudo emprestado, mas há aqueles que ressoam hoje. A partir daí, é inútil encontrar uma filiação com qualquer entidade que você tenha sido, dentro da ilusão, mas muito mais para descobrir que você é a verdade, sem exceção. Até os arcontes estão em você. Até o agressor está em você tanto quanto em Cristo. Silêncio. Participante, obrigado. Voz, ele te agradece. Como? Voz, ele te agradece. Agradecemos a todos vocês. Nós podemos continuar então. Silêncio. Enquanto você dorme ou pensa. Voz. Eles pensam, eles pensam. Eu gostaria de apontar um outro elemento. Se você é novo ou antigo, você sabe muito bem que desde o início do ano, muitos de nós vivemos momentos de microêxtase, a impressão de não estar aí. Hoje você está totalmente aí. E mesmo se você cair no sono, o sono não é um buraco negro, é sim uma forma de beatitude, como se em algum lugar, a partir do momento em que você mergulhar no que você chama de sono, você traz esta alegria. E também você vai ver mais e mais vezes. Até agora, entre aqueles que dormem, você não traz nada de volta, com alguma frustração. No entanto, o trabalho foi feito. Hoje, você vai ver, à medida que os dias e semanas passam, será profundamente diferente, porque quando você voltar, você vai descobrir que você está muito mais na alegria, muito mais em liberdade. Porque, de fato, como o Bidi disse, no nível de diferentes consciências, o sono é o absoluto. Hoje, o sono faz você trazer de volta o absoluto, na emanação, pela inteligência da luz e da beatitude, pelo riso que toma você e leva você. De onde vem essa risada? Leva você para completar o relaxamento. Isso te leva à abertura completa da verdade. Isto faz você descobrir que aqui, mesmo neste mundo, você é simplesmente o caminho, a verdade e a vida, não sendo nada. E daí você é tudo. Não é um papel, não é uma missão, não é uma função, é acima de tudo a verdade imutável. E viver esta verdade imutável é autossuficiente. Todo o resto é supérfluo. Isto também você verá por si mesmo, para você como ao seu redor, como em toda a criação. Muitos de vocês começarão de uma forma lúcida, seja em seu sono, em momentos de descanso ou de improviso, encontrar-se no paraíso branco e nesta beatitude, onde não há necessidade de forma, onde não há necessidade de identidade.
De uma maneira lúcida, você viverá, sem ter que se deitar ou sair de qualquer lugar. E você vai vê-la, mesmo com os olhos abertos. Significa que a luz está aí, não apenas como algo que está alinhando o mundo, ou revestindo suas células, mas está realmente presente, em grandes quantidades, desde o momento em que você está na alegria, desde o momento em que você está na paz. E você vai ver isto. Você já vê isto, alguns de vocês. Como tive a oportunidade de dizer o que aconteceu desde o começo deste ano, desde a última intervenção do comandante, nunca existiu em nenhum sistema solar, nem mesmo dentro dos mundos livres. Silêncio. O que você está experimentando é simplesmente a culminação da consciência. O resultado da consciência separada, o sofrimento, a predação, o confinamento, e o ponto culminante da origem da consciência, a primeira alegria, o primeiro sonho da criação. Tudo isso está combinado. Eu usei o termo rebobinar o filme. Quando você volta um filme, você dobra, ou você desdobra, depende da perspectiva, o tempo e o espaço, e você acaba com a ilusão de consciência. Só a alegria, para que sejais saturados de alegria. Assim, você é verdadeiro e genuíno. Então você é a ação, a mais poderosa, e é possível realizar em paz nesta terra. Silêncio. Voz. Há uma pergunta. Um testemunho. Participante. Alguns meses atrás, no ano passado, fiquei impressionado com um toque de clarim que eu não entendi imediatamente. Como eu disse, mudei completamente de região e deixei todo o meu ambiente normal, para ir para o outro lado da França. Quando cheguei lá, foi preciso muito esforço, é claro, mas eu nem sempre entendi imediatamente por que eu estava lá. E então, pouco a pouco, as coisas ficaram claras, assentadas. Eu ainda experimentei medos, através de coisas que eu descobri, porque a minha fé, ao ver certas coisas verdades, nem sempre foram óbvias, especialmente quando é feito muito rapidamente. Eu conheci alguns irmãos e irmãs lentamente. E então, desde que eu estou aqui, já que eu ouvi uns aos outros, bem, esses medos desapareceram, porque eles foram substituídos por precisamente pelo que estamos falando. Foi no início uma forma de serenidade que nunca tive na vida, uma calma. E depois ali, uma alegria. Bem, então isso é tudo o que sinto-me de repente, capaz de atravessar tudo isso sem nenhum medo. É apenas o que eu quis dizer. Eu dou graças às suas palavras. Mas além das palavras de sua pessoa, obviamente, há também, o que você vê aqui como em outros lugares, a implantação da sua Merkaba, porque o verbo é carregado pela voz agora. E isto é verdade para todos, mesmo se ainda você não percebe. Mas também é óbvio. Há verbo, o 11º corpo, localizado na dobra nasolabial, ou seja, abaixo do nariz, no meio do lábio superior, é um ponto particular. Neste ponto, o que está relacionado com o verbo criador, o 11º corpo na gênese e na manutenção desses corpos, o que por muitos anos, tinha sido dito que o verbo criador seria o último a entrar em ação. É claro que ele está de volta e em ação, e foi explicado a você através do Paráclito, isto já há 2 ou 3 anos. Hoje ainda é diferente. Este está complementado, se posso dizer. A sua palavra age diretamente sobre a matéria, ela age diretamente sobre a consciência. A partir do momento que entra a expressão de si mesmo, seja por palavras, desenhos, por pinturas, pela música, por qualquer arte que você possa imaginar, quando você interage e se expressa, então a ressonância está configurada.
E dentro desta ressonância, é claro, a Merkaba se abre, e a Merkaba se desenrola, e realmente, você pode começar a sentir uma percepção de ascensão real, uma decolagem, ou ao contrário, de uma caída, é o mesmo, não se assuste. De uma forma ou de outra, em última análise, não existe significado. Não importa, é exatamente isto. Isto é mais do que uma celebração, isto é mais do que um casamento, é a experiência da verdade, apesar da presença deste corpo e os saldos remanescentes do mundo. Silêncio. O verbo, que todos vocês usam agora, qualquer que seja o seu modo de expressão, conduz a um grande silêncio, uma grande alegria. Veja, você não precisa falar sobre espiritualidade qualquer que seja, ou qualquer energia que seja, ou qualquer estrela ou uma porta. É claro que elas estão aí, é claro que elas vibram, é claro que você sente isto, você a vive com certeza. É claro que é real, mas é menos real do que a verdade. A verdade não sobrecarrega a energia, não atravessa a vibração, não atravessa a consciência, ou o mundo, ou qualquer um. Você é a verdade. Silêncio. Vós. Estamos chegando ao fim. Então, amado, são muitos para deixá-los no grande silêncio. E claro, e eu anuncio isto aqui, você terá direito aqui presente, mas também de todo o mundo, a uma ressonância. Essa ressonância não pode mais ser chamada de cuidado. Essa ressonância é simplesmente viver a verdade. Então, é claro, você não precisa estar aqui. Além disso, inúmeros irmãos e irmãs já testemunharam, sem saber o que estava acontecendo, de terem vivido a mesma coisa que você ontem das 22h30 até a meia-noite, horário da França. Veja, é automático. A partir do momento em que um de nós, aqui ou em outro lugar, se põe no nível da verdade, a verdade está em toda parte. É como estar um no outro e ver que não há ninguém. Esta é a beatitude. E é isto que você vive. Então Abba te deixa e te diz, ele nunca te deixa desde que você é, não podemos nos deixar. Mas em qualquer caso, a ressonância ocorrerá às 22h30, horário da França. Se você dorme ou não, não vai mudar nada. Quer você goste ou não, não vai mudar nada. Participante. Quem não quer aqui? Como? Participante. Quem não quer aqui? Vós. Quem não quer aqui? Rir. Aqui ninguém. Riso. Mas na Terra muitos querem se opor a isto. Todos aqueles que se defendem nessa espiritualidade dual, do bem e do mal, não podem aceitá-la. Mas todos os outros sim. Felizes são os simples no espírito, felizes são os corações puros, felizes são aqueles que foram perseguidos e que sofreram, porque mantiveram a verdade, qualquer que seja a destruição de sua pessoa, seus ideais, sua vida. Hoje a verdade é para você. Cristo lhe disse, você percebe e vive. Com isto, eu lhe digo, às 22h30, hora da França. Participantes. Obrigado. Adeus. Tradução: Francisca dos Reis. Revisão: Edmundo Dantes Pacheco. Apoteose Live, 29 de novembro de 2018.